Oi, pessoal. Então, vamos continuar da última vez que estávamos falando sobre Gênesis capítulo 6. Hoje vamos ler versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Quando a gente vê a palavra da Bíblia, Deus sempre, cada vez que ele fala sobre a destruição, ele sempre abre um caminho da salvação. Então, por que a destruição era possível? Porque o homem pecou. Deus não tem como permitir o pecado. Então, é óbvio que o ser humano que cometeu o pecado tem que ser destruído. Mas, para essas pessoas, Deus abriu o caminho da salvação. E para nós, seres humanos que tínhamos que ser destruídos, Deus deu um caminho da salvação e está nos conduzindo para Ele. Mas Deus, com a sua promessa, Ele deu essa promessa da salvação para a gente. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida. Então, em Gênesis capítulo 6, versículo 17, fala sobre a destruição. Mas no versículo 18 fala sobre a salvação. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então, em Deus existe o caminho da destruição e o caminho da salvação. Mas quando Deus falou sobre destruição com Noé, Noé recebeu essas palavras pela fé. E quando Deus falou sobre a salvação para Noé, Noé também aceitou essas palavras da salvação pela fé. Então, as pessoas que vão receber destruição que precisam de salvação, não as pessoas que já estão salvas que precisam de salvação. Então, o problema é que muitas pessoas acreditam em Deus, mas há muitas pessoas que acreditam em Deus sem ter certeza da salvação. Então, tem algumas pessoas que podem ter certeza da salvação, mas há muitas pessoas que frequentam a igreja vagamente. Antes de ganhar a fé, a certeza da salvação, nós temos que ter a certeza da destruição. Então, se você vai para a igreja e pensa, Deus é bom, Deus é amor. Então, com esse nível de pensamento, você não pode receber a salvação. Então, mas na sua vida espiritual, de acordo com a palavra de Deus, você tem que ter a fé. Eu sou uma pessoa que somente posso ser destruída. Então, não é que dentro de Deus não existe o caminho da salvação. Não é que Deus não falou do caminho da salvação. Com certeza, Deus fala do caminho da salvação. Mas muitas pessoas não têm interesse no caminho da salvação. Qual é o motivo para isso? E é porque a destruição não veio sobre o seu coração. Por que Noé construiu a arca? Por que Noé guardou comida na arca? Por que ele levou as boas coisas para a arca? Porque Noé, quando ele acreditou na palavra de Deus, ele viu que a destruição estava sobre ele. A palavra de Deus que dizia que ele destruiria esse mundo com a água, entrou no coração de Noé e essa palavra conduziu a Noé.
E até aquela casa boa e bonita que Noé acabou de construir, isso também seria destruído pela água. E também ele viu que todas aquelas árvores bonitas de frutas também seriam destruídas com água. E Noé também viu com esses olhos que todas as coisas seriam destruídas com água. Fora a arca, todas as coisas seriam destruídas. Aos olhos de Noé, ele enxergou tudo isso. E como ele viu que todas as coisas fora a arca seriam destruídas, então ele tinha que construir a arca e tinha que entrar nessa arca. E porque Noé acreditou nessa verdade, ele somente podia construir a arca e somente podia entrar na arca. Mas por que outras pessoas não construíram a arca? Por que essas pessoas não entraram na arca? Com certeza, Deus claramente falou que ele destruía esse mundo com água. Então, eles escutaram a palavra de Deus, mas o coração de destruir esse mundo não estava sobre eles. Eles escutaram a palavra de Deus, mas no coração deles, a palavra que daria maldição para essa terra não habitou no coração deles. Então, porque a maldição, a destruição não estava sobre o coração deles, então eles não precisavam construir uma arca e entrar nela. Então, eles somente devem ter rido do fato de Noé construir a arca. Nossa, você realmente acredita que vai chover? Se você realmente acredita que vai chover, por que o pastor da minha igreja não falou que ia chover? O pastor da minha igreja, ele acredita muito bem em Deus. Ele se formou numa faculdade muito famosa de teologia. Ele é um teólogo muito bom. Mas por que meu pastor não falou isso? Não é? Que fé você tem? Quem é que te reconhece? As pessoas acreditavam com esse julgamento humano. Hoje em dia é a mesma coisa. Satanás, dentro desse mundo do pensamento, mesmo escutando a palavra de Deus, ele faz essa palavra de Deus desaparecer no nosso coração. Então, Satanás, ele coloca vários pensamentos complicados dentro da gente e cria um outro mundo diferente. Uma vez eu vi uma pessoa que desenhava com giz, e ele estava desenhando com giz na lousa, e esse desenho não parecia ser grande coisa. Mas, de repente, ele começou a controlar esse desenho com a luz. Então, era o mesmo desenho que ele desenhou na lousa com giz. Mas, dependendo da luz que ele colocava naquele desenho, ficava diferente. E eu pude ver que com aquela luz, aquele desenho, ele criava vida. O desenho em si não mudou. Mas dependendo da luz que refletia nele, esse desenho mudava. Então, a palavra de Deus, embora seja a mesma, então Satanás utiliza os nossos métodos, nossos caminhos, para a gente vagamente pensar na palavra de Deus. Então, se a gente não esvaziar o nosso coração e aceitar a palavra de Deus, com certeza isso é a palavra de Deus. Mas quando a gente vê, essa palavra em si, muitas vezes não parece a palavra de Deus. E dessa forma, Satanás tem continuamente nos enganado. Por isso, as pessoas não aceitam muito bem a palavra de Jesus. Então, muitas pessoas, elas aceitaram o seu pensamento e não a palavra de Deus. Quando Jesus estava nesse mundo, ele se encontrou uma vez com um paralítico.
que Jesus falou para esse paralítico? Filho, os teus pecados estão perdoados. E o que os fariseus, os escribas falaram naquele tempo? Blasfêmia! Como ele pode dizer que perdoa pecado? Quem é que pode perdoar pecado senão um que é Deus? Os escribas, eles, porque tinham o seu pensamento, rejeitaram a palavra de Jesus. Jesus falou que ele era o Messias. Por acaso eles acreditaram que Jesus era o Messias? Não! Jesus nasceu na Galileia. Na Galileia não vai nascer profetas. Na Bíblia diz que Messias vem de Belém. Jesus não nasceu em Belém, nasceu na Galileia. Eles nem sabiam que Jesus tinha nascido em Belém, eles pensavam que nascia na Galileia. Eles, com o julgamento deles, com o conceito deles, com a sabedoria, a experiência deles, eles estavam rejeitando a palavra de Deus. Por isso, continuamente, eles não receberam a palavra de Deus nos seus corações. Mas o paralítico aceitou a palavra de Jesus no seu coração. Jesus falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, no pensamento dele, ele não podia aceitar. Ele não podia andar com a sua experiência. Com o seu julgamento, como eu posso andar? Eu nem posso me levantar. Isso não faz sentido. Isso era o julgamento do paralítico. Mas o que é importante? Esse paralítico acredita no seu próprio julgamento ou na palavra de Deus? Ele acredita na sua experiência ou na palavra de Deus? A outra vez eu já falei para vocês. Porque os olhos que eu enxergo e os olhos do microscópio são diferentes. Os meus olhos não enxergam, mas se o microscópio reflete aquilo, eu somente tenho que aceitar aquilo que o microscópio está mostrando. Então, é verdade que nossos olhos estão enxergando. É verdade que os nossos ouvidos estão ouvindo. Mas Deus não nos deu uns olhos perfeitos e nenhum ouvido perfeito. Com os nossos olhos não podemos enxergar todas as coisas. Nós não podemos enxergar coisas pequenas. E quando está escuro, nós não podemos enxergar. Então, Deus, aquilo que está muito longe, Deus não nos deu olhos para enxergar isso. Nós temos olhos completamente diferentes dos de Deus. A mesma coisa com o nosso ouvir. Nós não podemos ouvir todos os barulhos desse mundo. Então, por mais que você ouça bem, mas se estiver muito longe, você não ouve. E nem barulhos bem baixos a gente não ouve. Então, por isso existe a frequência que você pode ouvir. Então, dentro dessa frequência que nós podemos ouvir. Se o som for muito alto, nós não podemos ouvir. Se for muito baixinho, não podemos ouvir. Então, nós somente podemos ouvir frequências que nós estamos acostumados a ouvir. Mas as pessoas ficam se gabando que elas ouvem bem. E sabendo do fato que nosso ouvido não é perfeito, sabendo que os nossos olhos não são perfeitos, e também o nosso julgamento não é perfeito. O nosso julgamento é influenciado pela nossa emoção. Então, os defeitos das pessoas que a gente ama, a gente não enxerga como defeito. Mas as pessoas que a gente odeia, até os seus pequenos defeitos são grandes defeitos. E esse é o tipo de julgamento que nós temos. Então, depois que a gente olha para a nossa experiência de julgamento, a gente pode ver tantas coisas erradas. Então, eram coisas que a gente tinha muita certeza, mas depois a gente pode descobrir que esses nossos conceitos estavam errados. Isso é o ser humano. Então, o meu julgamento pode ser melhor do que da outra pessoa. Eu posso reconhecer que os seus olhos podem ser melhor do que outras pessoas.
Eu reconheço que seu ouvido pode ser melhor do que de outras pessoas, mas comparado a Deus, nossos ouvidos não são como ouvidos diante de Deus. Comparados a Deus, os nossos olhos não são olhos. Diante do Deus Todo-Poderoso, nós não temos sabedoria. E enxergar com os nossos olhos, e ouvir com os nossos ouvidos, e dizer que eu julguei, eu acredito que esse julgamento está certo. Então, rejeitando a palavra de Deus porque não combina com o seu conceito, há muitas pessoas que vivem desse jeito. Então, como uma pessoa pode receber as coisas de Deus? Então, assim como eu falei antes, na nossa vida espiritual, a gente não tem como saber da nossa pessoa. Se a gente descobrir quão tolo a gente é, e a gente descobrindo diante de Deus quão inútil nós somos. Então, quando essa pessoa ouve a palavra de Deus, mesmo que isso não parece que é o meu pensamento, mesmo que isso não pareça certo, a gente pode pensar que o nosso julgamento está correto, mas a gente pode aceitar a palavra de Deus, porque eu sei que o meu julgamento está errado. O que eu enxergo não é correto. E se eu descubro que o meu julgamento, o meu pensamento, a minha visão está errada, eu posso desconfiar de mim e acreditar em Deus. Então, uma coisa que nós devemos saber é que eu não tenho como acreditar em mim mesmo e também acreditar em Deus. Você não pode acreditar no julgamento de Deus, na palavra de Deus e no meu próprio julgamento. Então, antes de ter fé, antes de aceitar o julgamento de Deus, nós precisamos dos olhos para enxergar a nossa pessoa. No Antigo Testamento, no Egito, com o povo de Israel. Quando Deus falou, ouça tudo que eu vos disser, se vocês manterem todos os mandamentos, então eu lhes abençoarei. Eu os tornarei numa grande nação da terra. E o povo de Israel, ele falou, sim, faremos tudo que o Senhor disser. E Deus deu os 10 mandamentos para eles, a lei. Por que eles fizeram isso? Realmente, se você pode cumprir os mandamentos, então cumpre. Então, quando você não percebe isso, você acredita em si mesmo. O povo de Israel, ele recebeu os mandamentos. E eles perceberam que eles não podem cumprir os mandamentos. E dentro do povo de Israel não houve uma pessoa sequer que pôde cumprir todos os mandamentos. Por isso, Moisés também não pôde entrar na terra de Canaã. Por isso, primeiro, Deus deseja mostrar a nossa pessoa. E uma vez Jesus falou para os seus discípulos, todos vós me abandonareis. Pedro se assustou. O quê? Todos vão te abandonar? Eu jamais vou te abandonar, Senhor. Mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu não te abandonarei. Jesus Cristo falou, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Naquele tempo, Pedro, ele acreditou no seu próprio julgamento. Ele acreditou na sua própria vontade e determinação. Então, mesmo que eu me decida e me determine várias vezes, quase nada aconteceu conforme a minha determinação. Uma vez, eu tinha me decidido a fazer jejum por 5 dias. E antes de jejuar por 5 dias, eu tinha decidido que ia jejuar por 5 dias. Mas naquele tempo eu não sabia quão doloroso era jejuar por 5 dias. Passou um dia, passaram-se 2 dias, e meu coração começou a mudar. Será que eu preciso jejuar por 5 dias mesmo? 3 dias já basta. Então meu coração muda desse jeito.
Antes de eu jejuar, parece que 5 dias não é grandes coisas, mas ficando com fome, meu coração começou a mudar. Teve muitas vezes que aconteceu isso. Teve muitas vezes que eu pensava em jejuar por 1 semana, mas eu jejuava só 5 dias. Teve muitas vezes que eu me determinava a jejuar 5 dias e só jejuava por 3 ou 4 dias. Então, o pensamento que eu tenho antes de jejuar e o pensamento que eu tenho quando eu estou jejuando é bem diferente. Então, Pedro confiava em si mesmo. Pedro, ele pensava que se ele não quisesse negar Jesus Cristo, ele não negaria. Ele acreditava em si mesmo. Se eu me decidir, se eu me determinar, eu não vou negar Jesus Cristo. Pedro, ele acreditava em si mesmo dessa forma. Mas o que Pedro fez? Negou 3 vezes a Jesus. Antes disso, Pedro não conhecia a sua pessoa exatamente. Ele pensava que se ele não quisesse negar Jesus, ele não negaria. Ele se esforçou para não negar Jesus. Ele tentou não jogar fora Jesus. Quando todos os discípulos fugiram e foram embora, ele tentou não fazer isso. E ele até ele seguiu a Jesus dentro das portas. Ele foi mais zeloso do que os outros discípulos. Mas ele negou a Jesus diante de 3 servas. Jesus sabia disso. Mas Pedro, sem saber disso, vagamente ele acreditou no seu pensamento, na sua determinação. E um dia, depois que Pedro negou 3 vezes a Jesus, ele descobriu sua pessoa. Eu sou uma pessoa que somente posso negar Jesus Cristo. Ele descobriu que sua determinação, sua decisão eram inúteis. E naquele tempo, Pedro, ele trocou o coração. E desde então, Pedro se tornou um grande servo de Deus. Como ele pôde se tornar um grande servo? Desde então, Pedro, ele não dependeu mais da sua pessoa. Ele quebrou seu coração de acreditar em si mesmos. As pessoas que acreditam em si mesmas, aquilo que combina com o seu coração, elas aceitam. O que não combina, rejeita. Por isso, dependendo de si mesmas, elas jamais podem acreditar em Deus. Nós somos pessoas fracas. O nosso julgamento, o nosso ouvido, nada disso pode ser exato. Essas coisas são influenciadas pela nossa emoção. Então, por mais que eu tenha julgado exatamente, o meu julgamento pode estar errado. Se você souber disso exatamente, você não vai mais confiar em si mesmo. E quando você escutar a palavra de Jesus, mesmo que a palavra de Jesus possa ser diferente do seu pensamento, porque você desconfia da sua pessoa, você vai poder aceitar a palavra de Jesus. Mas muitas pessoas ainda confiam em si mesmas. Elas não sabem quão imprecisos quão errados são os seus olhos. Elas não perceberam quão errados são os seus julgamentos. Por isso elas ainda confiam na sua pessoa. Então, quando elas confiam em si mesmas, não é nada difícil aceitar a palavra de Jesus quando combina com o seu pensamento. Mas quando o seu pensamento e a palavra de Jesus são diferentes, quando o seu pensamento é diferente da palavra de Deus, então é nesse momento que surge um problema para você. A pessoa que confia em si mesma, a pessoa que confia na sua pessoa, no seu pensamento, ela vai seguir o seu próprio julgamento, o seu pensamento. Por mais que seja a palavra de Deus, será que isso realmente pode acontecer? Isso é a palavra de Deus, mas será que isso realmente pode acontecer? Há muitas pessoas que pensam dessa forma diante da palavra de Deus. Por isso, quando o meu pensamento é completamente diferente da palavra de Deus, quando o meu julgamento é diferente do julgamento de Deus, a pessoa que acredita em si mesma,
Elas abandonam a palavra de Deus e seguem o seu próprio pensamento. Mas as pessoas que desconfiam de si mesmas é que podem acreditar na palavra de Deus quando a palavra de Deus é diferente do seu pensamento. Então, na palavra de Gênesis, na Arca de Noé, o que nós podemos ver? Com o coração de acreditarmos em nós mesmos, jamais podemos seguir a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo falou que a pessoa deve se negar. Eu não tenho como depender de Deus enquanto eu dependo de mim. Diz a palavra do Senhor que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, eu vou dizer para vocês, mas os seus pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. Então, as pessoas que dependem do seu pensamento jamais podem acreditar na palavra de Deus. Mas se por acaso vocês negarem a sua pessoa, quando vocês souberem exatamente que seu julgamento não está correto, por mais que você enxergue exatamente, por mais que você tenha ouvido direito, mas a pessoa que sabe que isso pode estar errado, quando o meu pensamento for diferente da palavra de Deus, então essa pessoa não vai, ela vai negar o seu pensamento e vai aceitar a palavra de Deus pela fé. Isso é o mundo da fé. Isso é uma pessoa de Deus. Na época do dilúvio de Noé, muitas pessoas acreditaram no seu julgamento e não na palavra de Deus. O motivo de muitas pessoas terem recebido maldição na época de Noé foi porque elas acreditaram mais nos seus pensamentos do que na palavra de Deus, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus. Hoje é a mesma coisa na salvação. Então, como é possível a verdadeira salvação? Eu tenho que começar a desconfiar de mim mesmo. Eu saber que meu julgamento está errado. Que a minha determinação não dá certo. Se eu souber a minha pessoa exatamente, quando o meu pensamento, o coração de Deus e o meu coração forem diferentes, quando o meu pensamento é diferente do pensamento de Deus, da palavra de Deus, então eu posso jogar fora o meu pensamento e posso aceitar a palavra de Deus. Todas as pessoas de fé são assim. As pessoas de fé não seguiram a Deus porque não tinham pensamento. Então, as pessoas de fé, elas não seguem a Deus porque elas não têm sua sabedoria. Mas elas somente acreditaram mais na palavra de Deus do que no seu pensamento. Elas consideraram o seu pensamento serem errados e não a palavra de Deus. Por isso, Deus pôde trabalhar dentro delas. Essas são pessoas verdadeiras de fé. Então, eu falei até aqui. Até logo, até a próxima vez. Obrigado.